Boa tarde, meu querido deputado João Campos. Uma alegria vê-lo aqui, presidindo essa nossa reunião, né? E como relator também geral do nosso PL. Quero cumprimentar aos demais componentes e as componentes também dessa nossa essa sessão, especialmente os nossos nobres deputados, o deputado federal Paulão, que estou vendo aqui, o grande amigo subtenente Gonzaga, deixar aqui registrado também nosso apreço especial pelo deputado carioca Paulo Ramos, uma satisfação tê-lo aqui. Não consigo ver detalhadamente, hoje com alguma dificuldade, outros deputados, mas se tiverem, me perdoe por não citá-los, sintam-se todos cumprimentados, todas cumprimentadas. Bem, o tema que nós estamos a tratar aqui nessa tarde, né, trata ou se refere às nossas medidas cautelares e à condução coercitiva. Faço a registro do agradecimento da confiança do presidente Manuel Murrieta. Ela reconhece alguns avanços no texto, mas ela já também, de algum tempo, tem pontuado as suas diferenças, né, com relação ao que foi construído até aqui. Às vezes, algumas diferenças pontuais, como a que estão ali no artigo 606, por exemplo, deputado, quando vai falar da atuação e faz referência somente à representação pela autoridade policial, né, e quando se manifesta pela inclusão da requisição aí do Ministério Público, né, para tanto, a gente também não quer entrar no tema da audiência de custódia, que já foi objeto, salvo engano, do nosso quarto encontro, mas a gente reitera novamente a questão na audiência de custódia da questão envolvendo a sua possibilidade pela videoconferência e também a mudança do texto dos 24 horas para o sem demora, como estão nos documentos internacionais. Mas com relação à prisão em si, nós demonstramos assim uma certa preocupação com alguns textos que nós vamos verificando aqui nas medidas cautelares de natureza pessoal também, mas antes ainda, quando ainda fala das disposições gerais, daquilo que a gente pode dizer que temos levado aí a um certo radicalismo, talvez, não sei se é a melhor expressão, do princípio da homogeneidade das cautelares. Então, o 602, né, diz assim, é vedada a aplicação de medida cautelar que seja mais grave do que a pena máxima combinada ao delito objeto da persecução. E hoje pela manhã houve uma participação muito importante, já chamando a atenção para isso. Porque a cautelar, ela não tem uma finalidade de ser uma substituição ou uma antecipação da pena. Ela tem as suas finalidades próprias, e uma delas, né, pode ser também da gente evitar a própria consumação ou execução de um crime, né, que se promete cumprir. Então, é preciso ter atenção com relação a isso para que a gente termine criando um sistema que esteja longe de trazer alguma eficiência, ainda que num tratamento preventivo. É importante deixar registrado aqui, presidente, a questão que envolve aqui, em relação ao artigo 612, do uso das algemas, que nos preocupa um pouco em relação ao parágrafo 2º, quando diz que é expressamente vedado o emprego de algemas, e a gente tem o inciso 1 com toda a razão, como forma de castigo ou sanção disciplinar. Agora, no inciso 2, que também se entende o motivo, né, mas carece aqui de determinar o que seria esse tempo excessivo. Né? Isso aí fica de forma
abrangente e traz uma certa preocupação para a gente. Assim como o inciso 3, né, quando o investigado ou acusado se apresentar espontaneamente ao juiz ou ao delegado de polícia, isso pode resolver, em parte, as motivações do emprego da algema, né? Por exemplo, quando se diz no fundado receio de fuga, já que ele está se apresentando, mas não diz exatamente de todas elas. Então, é importante a gente pontuar isso aqui para vocês. Mas, como o tempo não é assim tão abrangente, ele já caminha para o final, deputado, eu preciso dizer que o artigo 628 ele desafia a nossa jurisprudência, né, do STF. O artigo 628, no inciso 1, né, ele vai reduzir a possibilidade da motivação da prisão preventiva pela garantia da ordem pública, né? E aí ele coloca quais seriam as possibilidades quando ele diz evidenciadas pela gravidade concreta do dano ou pela prática reiterada das infrações pelo imputado. E aí nós temos que analisar isso para a jurisprudência do STF, por exemplo, que reconhece a periculosidade em seu HC 160.518, RHC 106.697 e outros tantos julgados, né? E a gente verifica uma dificuldade nesse texto com relação a esse ponto, né? Com relação ao parágrafo 2º, quando limita, né, o clamor público de forma absoluta por si só, né? E também a gente, para finalizar aqui, presidente, nós entendemos que os tópicos que tratam do prazo da prisão preventiva, como já foi aqui um pouco analisado, eles precisam levar em consideração o princípio da proporcionalidade. Nós não podemos ter algo tão fechado, né, ao ponto de nós inviabilizarmos esse instituto. Falo isso, né, e hoje aqui eu acho que eu encerro a minha participação e me sinto muito honrado de ter feito essa participação ao lado de pessoas tão nobres, tão comprometidas, né, com a causa, daqui, doutor Walter, doutor Eduardo e outros tantos. Falo isso com um olhar de preocupação, sim, sobre o nosso sistema penal, ou melhor, o nosso sistema penitenciário, né? Nós não podemos vulgarizar o Instituto das cautelares, né, especialmente as restritivas aí, no âmbito pessoal, mas a gente precisa ponderá-las, né? Muito se diz sobre custo, e eu já ouvi essa fala aqui. As implicações econômicas no âmbito do direito, elas têm que ser levadas em consideração, mas elas também não podem, por si só, moldar o direito. Se a fala de que há muitos presos, por isso temos que ter menos prisão, é verdadeira, se por si só a fala contrária também deveria ser, o que nós não concordamos. Então, com muito dinheiro, muita vaga, não é por isso que nós devemos também prender a todos e a todas. Nós precisamos ter um olhar maduro sobre essa questão. As cautelares, de fato, as prisões, elas não podem ultrapassar um tempo razoável, mas o texto, meu presidente, ele tem fechado por demais, criado regras, né, que muitas vezes se contrapõem a próprios princípios constitucionais, e nós devemos ter, então, um pouco de cuidado com isso. Essa é a fala da CONAMP, né? A CONAMP gostaria até de falar de outras questões, como o texto sugere que o Ministério Público poderá acompanhar, né, a execução, nesse caso da preventiva, quando nós entendemos que o Ministério Público deve acompanhar pelo seu compromisso. Eu preciso aqui, ao finalizar, dizer a todos e a todas que o Ministério Público ele nunca atua, pelo menos na visão da CONAMP, somente como parte. O Ministério Público atua no exercício da sua acusação, quando entende, mas mesmo ali ele atua também como órgão garantidor da ordem. Isso é importante. Já de algum tempo se quer diminuir a atuação do Ministério Público nesse âmbito. E não é assim que nós entendemos. Agradeço penhoradamente, de forma muito satisfatória, né, ao tempo que foi disponibilizado, a atenção à CONAMP,
deputado João Campos, o senhor é um exemplo da atuação de uma autoridade política democrática que o país tanto precisa. Um grande abraço.